Quer aprender como montar uma apresentação institucional que vende? Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês os 10 slides essenciais que devem constar numa apresentação institucional, comercial, aquela que você monta em PowerPoint para apresentar ao seu potencial cliente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu sou consultora em inteligência comercial. E o erro mais comum que eu vejo algumas empresas cometerem é ficar muito tempo para construir uma apresentação institucional que seja bonita, com uma estética bonita demais para impactar para o cliente, mas sem estrutura nenhuma, sem lógica nenhuma de vendas. Eu falo, pessoal, que uma apresentação comercial, uma apresentação institucional, ela precisa seguir uma lógica, uma clareza estratégica que ajude o vendedor a conduzir o cliente para uma tomada de decisão, para fechar com você e não com o concorrente. E cada slide ela deve responder uma pergunta desse cliente. E durante a aula eu vou comentar a importância de alguns slides que ajudam a antecipar as objeções. Bom, o primeiro slide de todos é a capa. Ela precisa comunicar o que você faz em poucos segundos. Então, basicamente, o nome da empresa, o logo, uma frase de posicionamento clara e a data de apresentação. Isso transmite organização. Eu sempre sugiro colocar, eu acho legal, mas também não é uma obrigatoriedade, tá? Se o cliente olhar só para a capa da sua apresentação, ele deve entender em poucos segundos o que você faz. Eu trouxe 2 exemplos, uma de frase ruim e uma frase estratégica. Por exemplo, soluções integradas para o seu negócio. Uma frase genérica, serve para qualquer empresa. Isso remete à aula, né, no meu canal, tem uma aula que eu falo sobre definição de ICP. Zona verde, amarela, vermelha. Então dá para entender um pouco. Quem quiser, entra no meu canal, procura pelo vídeo como definir o seu ICP. E daí vocês vão entender um pouco que isso pode ajudar na definição dessa frase. Um exemplo de frase ótima, uma frase estratégica é: reduzimos o tempo de contratação de TI de 45 para 7 dias. Está bem específico, comunica o resultado e o seu diferencial, tá? Perfeito. Quem somos? O quem somos não precisa ser um slide extenso, uma frase que explica o que você faz, para quem você atende, há quanto tempo você está no mercado, quantos clientes você já atendeu e os seus principais diferenciais, tá? Então, aqui a gente não pode soar genérico. Por exemplo, somos apaixonados pelo que fazemos. Então, isso não diferencia de ninguém. Um conceito que eu gosto de trazer sempre que eu posso, já falei isso em outras aulas, é o conceito do Golden Circle, do porquê, como e o que. Aqui você consegue definir, né, a frase da sua proposta de valor e colocar nesse slide do quem somos, tá? O porquê é o seu propósito, por que você existe, como, qual que é o método que você utiliza e o que você entrega, qual o resultado que você entrega a partir do seu serviço. Então, montando basicamente isso, você tem um slide pronto ali, básico, para definir o seu slide de quem somos, tá? Próximo slide é o problema que resolve. Aqui você mostra que você entende a dor do cliente, as dores centrais do seu ICP, do seu perfil de cliente ideal. Aqui, durante a conversa com seu cliente, você vai falar a linguagem dele. Se você está fazendo uma reunião com um cliente que é menos técnico, você não vai trazer os jargões técnicos com aquele cliente, diferente de um perfil mais de TI, que você pode, né, realmente falar alguns jargões mais específicos. Mas aqui você vai falar quais os problemas que você entende que esses clientes desse segmento específico ou em geral dessa área têm como dor. Você pode listar isso em tópicos ou, né, fazer algum slide esteticamente em círculos ou algum framework, né, pontuando essas dores centrais, o impacto no resultado, né, no tempo, no dinheiro, o que acontece se você não resolver essa dor dentro da sua empresa e a consequência de não resolver isso agora. E tudo isso dentro desse slide, ele se encaixa muito durante a conversa com o cliente na parte de qualificação. Entender a situação, o cenário daquele cliente que vai te ajudar a aplicar a escutativa, escutar daquele cliente as dores que ele passa naquele cargo, na empresa que ele está e conduzir a reunião de uma forma mais assertiva, tá? Depois eu vou montar uma aula de como conduzir reunião com o cliente e daí fica mais fácil de entender o que eu estou querendo trazer. Mas aqui é você colocar em tópicos os principais problemas, né, as dores daquele cliente, o impacto e a consequência de não resolver
o problema. Se o cliente ler esse slide e pensar exatamente isso que acontece comigo, então você foi bem assertivo ali na construção do seu slide ali da apresentação. Tá? O próximo slide é a visão estratégica. Você vai sair da dor e vai mostrar como que você organiza o caos. E o que que deve ter? Como que você enxerga o problema de uma forma mais ampla e qual lógica você usa para estruturar a solução que você tem ali para esse cliente. E qual que é o princípio, né, ou abordagem que guia o seu trabalho. Eu trouxe uma estrutura chamada ABC, que é ativo, breve e claro, onde você cria uma frase que vai ajudar o cliente ali do outro lado a entender como que você enxerga estrategicamente essa dor que você apresentou anteriormente e como que você organiza isso. Criamos sistemas que reduzem 70% no retrabalho operacional. Essa é uma frase que mostra especificamente como que você organiza o caos daquelas dores que você comentou. Uma frase genérica. Oferecemos soluções tecnológicas integradas. Aqui você não entregou nada, tá bem genérico. Então seja específico. Use verbos de ação, 1, 2 frases no máximo, sem jargão técnico. Mostre o resultado que você traz e como que você organiza isso. O slide não deve ter muita informação, porque você vai acabar explicando isso e trocando ali junto com o cliente. Aí a gente entra para o slide de serviços e soluções. Aqui você vai mostrar, né, listar todos os serviços e soluções que você tem, né? Não precisa entrar em detalhes em cada serviço que você oferece, então traz o nome claro de cada serviço, da solução, para quem que é indicado, o principal resultado que entrega. E daí você personaliza no tete a tete ali com o cliente em falar somente da solução que vai se encaixar para aquele caso específico. Você não vai listar todos, pus um exemplo aqui, você não vai listar todos os 15 serviços que nem um cardápio, nem falar jargões muito específicos, nem trazer resultado de cada tipo de serviço, cada entrega, apresentar tudo igual, sem destacar o mais relevante. Então, conecta com o cliente somente o serviço que faz mais sentido para aquela dor que ele já compartilhou com você antes, né? Aí você traz a técnica do espelhamento. Lembra do problema X que você comentou comigo no começo da nossa conversa? Então, esse serviço resolve exatamente esse problema que você compartilhou comigo. Então, vai depender aí muito do modelo do seu negócio, do tipo de solução que você traz. Se é uma coisa específica, se você tem mais soluções, tá? Como que funciona na prática? Então, esse é um slide que o cliente precisa saber exatamente o que vai acontecer depois que ele dá o sim para você. Eu gosto de trazer esse formato para o cliente para ele entender como que funciona. Então, dentro de um período de tempo, tem ali um cronograma. Olha, no primeiro mês a gente vai fazer um diagnóstico e um planejamento, a gente vai estruturar um plano de ação, vamos entender se você é uma empresa de tecnologia que vai implementar um sistema novo no cliente, que vai integrar algum sistema já existente e a sua equipe técnica precisa entender, né, toda a estrutura dentro do cliente. Olha, a gente vai, nos primeiros 2 meses a gente vai entender, mapear o cenário, vai estruturar o plano de ação. A partir do segundo mês a gente vai implementar a solução e em tanto tempo a gente entrega, né, faz a mensuração real dos resultados, pega o feedback do cliente, os ajustes. Durante esse cronograma a gente vai ter um número X de reuniões, ou vai ter reuniões semanais envolvendo a sua equipe técnica. Então, ser o mais claro possível para o cliente, porque é aqui nessa etapa que você vai antecipar todas as objeções de dúvida do cliente. No caso, ele vai perguntar para você, mas vai ser complicado, vai demorar, vai exigir muito da minha equipe. Então, esse processo, ele traz clareza e responde, pelo menos, boa parte ali das dúvidas que o cliente teria no final ali da apresentação, tá? Frases que transmitem segurança. Eu quis trazer um pouquinho aqui um exemplo de como durante a condução da conversa com o cliente vai trazer segurança para ele, né? Durante, né, como que funciona na prática, você vai ter visibilidade total do processo, em cada etapa a gente valida junto antes de avançar, a gente não avança sem a sua aprovação. Então aqui é um tipo de slide que você acaba tomando um pouco mais de tempo para explicar como é que funciona, né, depois que o cliente diz sim para você. Cases e resultados. Esse slide é onde você prova com fatos e dados reais. Se você tiver nicho específico, segmento específico que
casa exatamente com aquele cliente que você está conversando naquele momento, então você traz um caso do mesmo segmento. Eu divido em 3 blocos, né, essa estrutura de contexto, ação e resultado. Então, por exemplo, eu atendi uma empresa X do ramo de logística com 200 funcionários que perdia 30 horas por semana em processos manuais. A gente implementou o nosso sistema de automação de processos dentro de 6 semanas e a gente reduziu, né, o resultado, a gente reduziu em 85% do tempo operacional, o que trouxe uma economia de R$180 mil por ano para aquela empresa. Então você traz isso em contexto, em case, você pode montar alguma estrutura para esse slide, em tópicos, algum framework daquele case específico. Se você for uma empresa que está começando agora ou que atendeu poucos clientes e não tem isso estruturado, não fez uma análise dos dados, não fez esse acompanhamento, mas você tem os depoimentos dos clientes, você pode colocar aqui as frases, né, depoimento de cliente, né, algum percentual de melhoria, né, alguma comparação antes e depois, isso você pode colocar. Caso você não tenha atendido nenhum cliente até agora, você está começando o seu negócio, você não tem case nenhum para colocar, você pode trazer benchmark, estudos, né, do mercado. As dores, né, de forma um pouco mais genérica daquele segmento específico, daquele problema específico e como a sua solução pode trazer resultados reais depois de um tempo ali de implementação e de uso da sua ferramenta, né, da sua solução. Você pode trazer esse benchmark, tá? Clientes atendidos. Aqui é o slide onde você coloca os logos. Né, os logos dos clientes que você atendeu, não precisa colocar todos, tá? Coloca dos principais clientes em grid, organizado, o número de impacto, né? A gente atendeu mais de 40 empresas e trazer de uma forma, de um tom correto que eu digo, né? Essas são algumas das empresas que confiaram no nosso trabalho. É simples, né? Direto, não tem aquela autopromoção exagerada, então isso traz de uma forma mais empática ali para o cliente que está do outro lado, tá? Então, esses são os clientes que confiaram no nosso trabalho. Alternativas para quem não tem, né, que nem o caso do slide anterior dos cases e resultados, tá? São slides que você pode unificar numa coisa só. Eu não atendi nenhum cliente, estou começando agora. Você pode trazer dados do mercado, né, esse benchmark, ou se você atendeu poucos clientes e não tem os cases estruturados, você traz os depoimentos. Daí o slide de cases e resultados e clientes atendidos, você pode unificar numa coisa só. Certificados e prêmios. Então, é trazer selos e certificações, caso você tenha, tá? O nome da instituição que concedeu, a data, né, o ano, o período. As certificações trazem, né, um reconhecimento externo, autoridade, mas se você não tem selos, prêmios, certificações, não tem problema nenhum. Esse slide ele não precisa existir, tá? Só em caso que se você realmente tenha, ou caso você até queira colocar para trazer mais autoridade, alguma parceria relevante que você tenha, ou quais os eventos principais do mercado que são relevantes, que vocês sempre estão, você pode trazer isso, mas caso não seja necessário colocar, não é uma obrigatoriedade, tá? E o último slide é o slide de próximos passos. Não deixe o cliente nunca adivinhar o que vai acontecer depois. Isso traz direcionamento e decisão, principalmente a amarração do que vai acontecer depois. Nunca termine com obrigado pela atenção e manda a apresentação por e-mail para o cliente, que isso vai morrer na caixa de entrada dele, não vai gerar nenhuma ação, vai cair no esquecimento. Então faz a amarração, tem que ter um CTA claro. Olha, de tudo que a gente conversou até agora, o próximo passo do nosso lado vai ser agendar uma reunião com o seu pessoal técnico, ou a partir dessa apresentação entendi o que você tem de dores, e você pode recapitular, né, as dores que o cliente compartilhou com você. Então eu vou montar uma proposta personalizada para o seu negócio e com um modelo de contrato em até um dia. Então amarra isso, os dados do contato, do seu contato direto, né, o nome do responsável comercial, então ter ali, e
alguns exemplos de CTA forte que eu trouxe, tá? Eu vou enviar a proposta para você até amanhã. Sempre coloque uma data específica da ação que você vai realizar. Você vai enviar uma proposta? Nunca diga assim, até o final da semana eu te mando. Traga mais especificidade. Até amanhã, tal horário, eu mando a proposta para você, vai estar na sua caixa de entrada. Posso te ligar? Vamos supor, hoje é uma terça-feira. Vou te mandar a proposta até amanhã, quarta-feira, meio-dia. Posso te retornar às 3 horas da tarde para a gente conversar sobre a proposta? O cliente vai falar sim, né? Ou me liga na quinta ou na sexta-feira. Então faz essa amarração com o cliente. Tem um próximo passo de uma reunião técnica, você primeiro falou com um dos decisores, mas você precisa ainda apresentar e entrar no technical case com a outra equipe ali da empresa. Então você já puxa, vamos agendar a reunião técnica no dia 15 às 9 horas da manhã? Quem que participará, né, dessa decisão? Então, pegar o e-mail dessas pessoas, né, o cliente ali conversando com você, já pega na hora, já faz essa amarração, manda o invite, né, o convite da reunião. Então, nunca termine a sua reunião com agradecimento, sempre faça uma amarração, tá? E eu trouxe um exemplo também para a gente entender do lado do cliente. Com tudo que a gente conversou hoje, ao seguirmos com as próximas etapas, o que eu posso esperar como próximo passo do lado de vocês? Aí você escuta o que o cliente vai trazer para você, e isso te ajuda a desenhar melhor ali os seus follow-ups, o próximo passo de contato com esse potencial cliente, tá? Até conduzir ali para o fechamento. Em resumo, pessoal, eu falo que a apresentação comercial ela não é só um portfólio, ela é uma ferramenta de decisão. Cada slide deve responder uma pergunta do cliente. Se não ajuda a decidir, não precisa estar ali aquele slide. O tempo de fala, fale menos que o cliente, né? Faça pausas, não leia os slides, você tem que adaptar a sua apresentação à dor do cliente, ao que ele está compartilhando com você. Não precisa explicar detalhe por detalhe do que está na sua apresentação, fica muito maçante, fica chato, o cliente não presta atenção. Eu gosto muito de fazer um formato onde eu permito o cliente me interromper, a perguntar, né? Tem alguns vendedores que preferem, né? Ou o cliente prefere anotar todas as dúvidas e perguntar no final. Eu, como vendedora, eu deixo bem flexível ali para o cliente o que ele desejar, tá? E funciona mais quando o cliente interrompe e já pergunta na hora. E a postura, né, do vendedor em como conduzir a conversa. Perguntar mais do que falar, né? Validar algumas informações que o cliente trouxer durante a conversa antes de avançar. Tá? Senão fica uma apresentação muito engessada sobre a sua solução e a escutativa é zero e você não entendeu nada, não lembrou nada do que o cliente falou. Tá? Checklist para sua apresentação. A capa está comunicando o que você faz em 5 segundos? Cada serviço tem um resultado claro? O processo está visual, previsível? O problema está na linguagem do cliente, né? Tem números e dados concretos, né? Tem os cases, caso não tenha os cases, os dados concretos, tem os depoimentos dos clientes, um estudo de mercado, caso, né, seja uma solução nova que você ainda vai iniciar as vendas. E o CTA com uma ação específica, esse checklist está tudo feito, então você tem ali uma apresentação comercial que vende. E agora é sua vez de montar a sua apresentação de forma estratégica. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender, né, os principais slides, o que é essencial constar numa apresentação comercial. Curta meu canal, siga, encaminhe esse vídeo para quem está passando por essa situação hoje. Comenta também qual o tipo de assunto que vocês querem que eu traga, né, dúvidas. Se inscreve e a gente se vê na próxima aula.